E aí, turma, que é Raíssa, professora de Biologia, e a gente está aqui nesse vídeo para responder questões sobre o nosso último conteúdo abordado, que é o conteúdo de divisão celular, mitose e meiose. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, assiste os anteriores, tá certo? Para você ter uma base melhor para a gente responder essas questões. Então, fica comigo aqui até o final. Então, turma, vamos começar aqui a responder as nossas questões sobre divisão celular. A primeira questão aí, ó, uma questão super interessante que a gente consegue aí mesclar vários conteúdos. Então, ó, em relação à divisão celular, escreva verdadeiro ou falso, conforme, né, o que ele vai te apresentar. Então, primeira afirmativa, ele diz o seguinte para você: a síntese do DNA ela é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova. Perfeito para a gente. De fato, a síntese do DNA ela é tida como semiconservativa, porque você consegue manter ali uma fita mãe e uma fita filha, ou uma fita nova e uma fita antiga. Então, a gente já começa essa nossa primeira questão com uma afirmativa que ela é verdadeira, tá certo? A próxima afirmativa, ela diz o seguinte: a duplicação do DNA ocorre durante a fase S da intérfase. E aí você lembra lá do ciclo celular que nós falamos. De fato, para a gente, a duplicação desse DNA vai ocorrer na fase S. Lembra lá das três fases, G1, S e G2? E eu falei para vocês que a fase S, de fato, era a fase aí mais cobrada nas tuas questões. O período G1 é o intervalo entre o término da duplicação de DNA e a próxima mitose. Você já observa o erro por quê? Porque a fase S ela vem depois da fase G1 e é justamente na fase S que a gente tem essa duplicação. Na próxima, a lei diz o seguinte: o período G2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA. Então, o que a gente pode observar? Que a fase G2 ela vem antes do processo de mitose. Então, a gente também já pode descartar essa afirmativa, ficando então com a nossa letra A, tá certo? Vamos aqui para a próxima, onde ele diz o seguinte para a gente: no que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que. Então, vamos analisar aqui. A divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva. Então, o que a gente pode analisar nessa alternativa? Quando a gente está falando de um organismo que ele é unicelular, você já sabe que ele possui uma única célula. Se ele faz um processo de divisão celular, uma mitose, analisa aí comigo. Quantas células ele vai ficar? Você sabe que ele vai ficar com duas. Então, se o organismo ele possui apenas uma célula e no processo de divisão ele fica com duas, esse processo é um processo de reprodução. Então, essa letra A está correta para a gente, mas vamos analisar as outras letras. O que ele fala para a gente? Células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose. Então, na verdade, a gente tem dois erros aí. Primeiro, que ele inverteu o grupo de organismos que vão realizar os processos. E segundo, que no processo de reprodução para a tua formação de gametas, você faz meiose e não mitose, tá certo? Letra C. A citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e células animais. Erro aí pra gente. Existem dois tipos de citocinese pra gente. A primeira citocinese é a citocinese centrífuga, que vai ocorrer lá nas células vegetais, e a citocinese centrípeta, e essa ocorre nas células animais, tá certo? Letra D. Intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, que consiste das subfases G1, S e G2. Na fase G1 da intérfase ocorre a síntese de DNA. Então, eu tenho certeza que você já identificou o erro dessa questão. A gente já sabe que essa síntese de DNA, ou seja, essa duplicação do material genético, ela ocorre lá na minha fase S, tá bom? Então, a gente ficou aqui com a letra A. Vamos aqui na nossa próxima questão. Ele já te aponta aqui uma ilustração, então já diz para a gente que nós temos que analisá-la, e ele pergunta o seguinte: acerca do esquema e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir. Então, você já sabe que esse processo, ó, ele já está dividido aí, subdividido em dois. Se ele está subdividido em dois, você já sabe que ele está falando sobre uma meiose. Então, a gente já fica aí com esse primeiro conhecimento. Vamos analisar aqui o que ele coloca para a gente.
Meiose é o processo de divisão celular, no qual uma célula diploide 2N origina 4 células haploides N. Então, vamos analisar aqui no começo. Lá na tua meiose, você forma quantas células? Aí, de acordo com as tuas anotações, de acordo com a nossa última aula, o que é formado? Você já sabe que isso aqui está correto. De fato, de uma célula, você vai originar 4. E qual é a haploidia dessa célula? A gente sabe que nas nossas células, nós temos 46 cromossomos e nos nossos gametas nós temos apenas 23, porque você sabe que lá nos gametas a gente vai ter uma junção de gameta masculino com gameta feminino. Então, correto para a gente, essa haploidia de fato ela é reduzida e ela vai ser reduzida lá no processo de meiose 1, tá certo? Para você, então, a primeira a gente já pode colocar como correta. 2. De acordo com o momento em que ocorre no ciclo de vida de um organismo, a meiose pode ser de 3 tipos: gamética, espórica e zigótica. A meiose zigótica é inicial e acontece nos seres cujo ciclo de vida é haplodiplobionte, como, por exemplo, fungos e algas. Então, a gente já pode aqui colocar. Primeira coisa, a meiose eu citei para vocês que ela pode ser de 2 tipos. Ou ela é gamética, no caso aí dos animais, ou ela é espórica, no caso dos vegetais. Quando ele coloca aí para vocês que as algas elas possuem esse tipo de ciclo de vida, ok, a gente pode aceitar. Mas quando ele coloca os fungos, aí a gente já encontra mais um erro. Quem vai ter esse tipo de ciclo de vida haplodiplobionte são somente as plantas e as algas. Então, a gente pode descartar aqui a 2, tá bom? Vamos aqui no nosso próximo. 3. Em 1 está representada a meiose 1, também denominada divisão reducional, pois nela a formação duas células filhas com metade do número cromossômico da célula mãe. Essa diminuição do número de cromossomos ocorre devido à separação das cromátides irmãs. Erro, porque você sabe que na meiose 1 a gente tem separação de cromossomos homólogos, tá certo? 4. Em 2 está representada a meiose 2, também denominada divisão equacional, pois as duas células haploides recém-originadas na meiose 1 geram cada uma 2 células filhas também haploides. Perfeito, a gente já sabe aí que na meiose 1 você tem a redução da ploidia. E por último aqui o 5, ele diz o seguinte: em 1 pode ocorrer a recombinação ou permutação gênica, também denominada de crossing over, fenômeno responsável pelo aumento da variabilidade genética. A taxa de recombinação entre 2 pares de genes alelos que estão em linkage é proporcional à distância que existe entre eles. Então, eu falei para vocês que na meiose 1, na prófase 1, a gente tem uma etapa que ocorre aí, ó, essa recombinação gênica, que nós podemos denominar de crossing over. Então, tá perfeito aqui pra gente. Temos aí como correto também aqui a 4 e a 5, além da questão 1, tá certo? Da afirmativa 1. Então, a gente fica por aqui com as nossas questões sobre divisão celular. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.